Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre princípios da administração pública e especificamente sobre o princípio da moralidade na sua incidência e em relação ao que aconteceu com a criação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. A Constituição prevê, lá no artigo 37, uma série de princípios, dentre eles os princípios da moralidade, o princípio da moralidade, embora lá a Constituição diga se direcione esta norma especificamente à administração pública, e aí a gente pensa no poder executivo, na administração direta e indireta, na verdade, aqueles princípios se dirigem ao Estado como um todo, não apenas ao poder executivo, e ao poder legislativo também na sua atuação administrativa e ao poder judiciário. Nessa linha, quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, a disposição constitucional que cria o Conselho Nacional de Justiça prevê expressamente, dentre as competências do CNJ, a aplicação, o controle, enfim, o zelo pela aplicação do artigo 37, dos princípios do artigo 37, sob o funcionamento administrativo do Poder Judiciário como um todo. Muito bem. Na esteira desta competência e da possibilidade de editar regulamentos sobre esse assunto, o CNJ, então, editou resoluções vedando de forma expressa a prática de nepotismo dentro do Poder Judiciário, ou seja, vedando a possibilidade de magistrados nomearem para cargos em comissão no âmbito do Judiciário parentes, né, pessoas com vínculo de parentesco, e também o chamado nepotismo cruzado, que é, enfim, um magistrado nomear o parente de um outro magistrado, o outro magistrado nomear o parente do primeiro magistrado, enfim. Esse cruzamento, né, de nomeações também foi vedado pelo CNJ como uma prática de nepotismo. Vejam, a legislação federal que se aplicava e se aplica à Justiça da União, ou seja, aos ramos do Poder Judiciário da União, já previa normas similares à legislação, de modo que a maior relevância dessas previsões editadas pelo CNJ disseram respeito realmente à sua incidência sobre as justiças estaduais. E houve uma grande movimentação de alguns tribunais de justiça contra esta resolução, contra essas normas editadas pelo CNJ. A impugnação chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo, então, foi confrontado com várias teses em relação à suposta invalidade desta norma infralegal, norma editada pelo próprio CNJ, mas uma das impugnações, um dos fundamentos dessa impugnação era a impossibilidade de o CNJ editar sem lei uma norma vedando, na realidade, a prática de nepotismo. Então, havia outros argumentos, mas o argumento que eu gostaria de destacar aqui hoje era esse, quer dizer, a possibilidade, ou no caso o argumento seria a impossibilidade, por violação ao princípio da legalidade, de um órgão que não é o legislativo proibir determinadas condutas com fundamento no princípio da moralidade. A ideia, portanto, do argumento era o princípio da moralidade não teria uma eficácia autônoma, ele não poderia produzir efeitos diretamente, mas ele precisaria da intermediação do legislativo para especificar as condutas que caracterizariam violação da moralidade e logo estariam vedadas. Então, esse era, de forma resumida, o argumento que se articulou para sustentar a inconstitucionalidade, a ilegalidade, a rigor, né, da resolução do CNJ por ausência de amparo legal. Enfim, a questão, inclusive, se colocava com a comparação com a lei federal, que existia e existe, enfim, portanto, a incidência sobre os estados estaria acontecendo sem a intermediação legislativa. A questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, em conjunto com as outras, e o Supremo entendeu, de forma muito acertada, que o princípio da moralidade, assim como outros, ele tem um núcleo de sentido. Quer
dizer, embora a legislação possa, de fato, delinear e extrair consequências que talvez não sejam tão evidentes assim, ou tão compartilhadas pela sociedade, acerca do que a moralidade exige, do que a impessoalidade exige, do que a eficiência exige, existem conteúdos mínimos, conteúdos de sentido, que decorrem da própria expressão linguística. Quer dizer, quando a gente fala moralidade, isso significa alguma coisa, sob pena de a gente não conseguir se comunicar. E que a vedação ao nepotismo, ou seja, a prática de nepotismo, era um tipo de conduta que era vedado por esse núcleo de sentido do princípio constitucional. Logo, concluiu o Supremo, não havia necessidade de uma lei intermediando para dizer que o nepotismo, enfim, era vedado, que o nepotismo violava a moralidade, na medida em que essa era uma consequência direta do núcleo de sentido do princípio da moralidade, que a própria administração pública poderia, sim, implementar e executar, e tanto melhor que ela o fizesse por meio de uma regra geral, isonômica, que se aplicaria a todo mundo, e não por meio de atos concretos apenas, que poderiam, enfim, gerar tratamento desigual. Então, o Supremo Tribunal Federal concluiu, e esse é o ponto, que o princípio da moralidade tem um conteúdo próprio, independente do desenvolvimento legislativo, que esse conteúdo próprio pode ser aplicado especificamente, que a administração pública, porque a rigor o CNJ não tem natureza legislativa, portanto é um órgão de controle administrativo. Ele pode implementar condutas para garantir o cumprimento do princípio constitucional e é desejável, inclusive, que ele o faça por meio da expedição de um regulamento, de uma norma geral, para padronizar a sua própria atuação e garantir para o administrado, enfim, para o destinatário dessa atividade de fiscalização, um tratamento isonômico, clareza e previsibilidade. Portanto, em relação a esse ponto, e em relação também aos outros fundamentos, o Supremo Tribunal Federal considerou válida a atuação do CNJ nesse particular, manteve essa previsão, inclusive depois o Supremo transformou essa previsão de vedação ao nepotismo, ampliou e transformou numa súmula. É isso aí, muito obrigada.